Será que já enfrentou uma doença que foi bem difícil de lidar e que parecia que você já não tinha nenhuma saída? Parecia que a doença era incurável. Os médicos chegaram a ti e disseram: Olha, os teus dias estão contados. Já passou por isso? Será que consegue descrever os sentimentos que passam na cabeça de uma pessoa nessa situação? Nós conseguimos descrever. É algo inexplicável. Não tem explicação. Saber claramente que você daqui a alguns dias poderá perder a vida é uma das situações mais tristes, dolorosas e intrigantes da vida. Lá no passado, queridos irmãos, havia alguém que passou por isso. O nome dele é Ezequias. Ezequias, é verdade, ele já era adulto e, infelizmente, ele contraiu uma doença. Era uma doença grave que lhe deixou acamado. Então, Jeová Deus chegou a ele e disse que parecia que ele já não tinha mais opções. Ele poderia morrer dentro em breve. Então, nós vamos ver como é que a oração dele o ajudou nessa circunstância e como é que cada um de nós pode imitar o exemplo de Ezequias caso tivermos a enfrentar uma doença ou qualquer tipo de dificuldade que pareça que já não tem saída, que pareça que já não tem solução. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de 2 de Reis, capítulo 20, versículos número 1. Veja o que Jeová disse a Ezequias. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e estava à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi ter com ele e disse-lhe: Assim diz Jeová, dá instrução aos da tua casa, porque vais morrer. Não te recuperarás. Qual foi a circunstância em que ele estava a receber essa informação? O manual de atividade, ele nos apresenta basicamente um quadro mental disso. Nós vimos aí Ezequias acamado, debilitado com aquela doença e de repente ele recebe aquela informação. Olha, dá as instruções porque você já não vai poder continuar vivo. Com certeza, Ezequias entrou em pânico. Ele ficou triste. Ele ficou sem saber o que fazer. Ele ficou com medo. Mas numa situação tão difícil como essa, sabe o que é que ele decidiu fazer? Será que ele decidiu pegar, como dizem, né? Atirou a toalha no chão e ponto final? Veja o que ele fez, por favor, nos versículos 12 e 13. Em vista disso, ele virou a cara para a parede e começou a orar a Jeová. Imploro-te, ó Jeová, por favor, lembra-te de que tenho andado diante de ti fielmente e de pleno coração, e tenho feito o que é bom aos teus olhos. E Ezequias começou a chorar muito. Essas palavras, queridos irmãos, são palavras tocantes. São palavras de um servo aflito. São palavras de uma pessoa que já estava doente, debilitada, mas que ainda assim não estava preparado para morrer. Não queria morrer. Mas é interessante, a primeira coisa que Ezequias fez depois de receber a informação do profeta Isaías foi qual? Implorar a Jeová. Orar a Jeová. É interessante que lá no meio do versículo número 3, Ezequias pediu que Jeová se lembrasse da forma como ele foi fiel a Jeová de todo o seu coração. Ezequias disse: Meu pai Jeová, por favor, olhe para esse teu servo. Eu fiz tanto para ti enquanto tinha saúde. Fiz tanto em prol do seu nome. Defendi a adoração verdadeira. Por favor, querido Jeová, não deixe eu morrer. Não deixe eu perecer. Ezequias estava a falar com o seu Deus. É verdade que ele estava angustiado, mas ele não esqueceu-se de orar a Jeová. Ezequias sabia que a única solução para ele
era mesmo falar com o seu Deus. Ele sabia que já não tinha como recorrer a outro lugar para pedir ajuda. Ele sabia que só Jeová poderia realmente livrá-lo daquela situação. Ele disse que, quando estava bem de saúde, ele serviu a Jeová de forma plena. E isso é verdade. Só o fato dele decidir orar a Jeová naquela situação difícil mostrou claramente que ele era um homem de fé. Um homem que realmente entendia quem é Jeová e o que Jeová é capaz de fazer. Mas agora, depois dessa oração de Ezequias, qual é a decisão que Jeová tomou? O que é que o nosso querido Deus Jeová fez? Vamos ler o livro de 2 de Reis, capítulos número 20, versículos 4 ao 6, para entendermos o que é que o nosso Deus Jeová fez. Isaías ainda não tinha chegado ao pátio central quando recebeu a seguinte palavra de Jeová: Volta e diz a Ezequias, o líder do meu povo: Assim diz Jeová, Deus de David, teu antepassado: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Por isso, vou curar-te. No terceiro dia, subirás à casa de Jeová. Acrescentareis 15 anos à tua vida e irei livrar-te a ti e a esta cidade das mãos do rei da Assíria. E vou defender esta cidade por minha própria causa, por causa de Davi, meu servo. Conseguiu notar qual foi o efeito da oração de Ezequias? Conseguiu ver o que a oração de Ezequias motivou Jeová a fazer? Motivou Jeová a dar-te mais 15 anos de vida. Motivou Jeová a dizer que poderia livrá-lo de todas as batalhas e que poderia defender aquela cidade. Tudo por quê? Porque Jeová viu em seu servo uma oração sincera, uma oração de coração, uma oração com palavras verdadeiras. Ezequias usou aquilo que tinha no coração para falar com o seu amigo Jeová. Qual é a lição que nós podemos aprender desse relato bíblico? Nós podemos aprender uma lição simples e clara, queridos irmãos. As nossas orações podem motivar Jeová a fazer algo que de outra maneira talvez não fizesse. Se nós persistirmos em oração, nós podemos ter a certeza que Jeová fará maravilhas. É verdade que atualmente Jeová não vai literalmente retirar uma doença ou um incômodo de nós. Jeová não vai fazer isso. Mas nós podemos ter a certeza que Jeová poderá nos ajudar a suportar uma doença. Talvez Jeová poderá motivar um irmão a falar conosco e esse irmão por si só abrir um caminho para que a nossa cura seja realizada, talvez indicando um médico especialista naquele caso. Nós podemos ter a certeza que se orarmos com fé, Jeová nos mostrará a porta da saída para a nossa situação. O que nós precisamos fazer é apenas orar de coração. Note que Jeová, no caso de Ezequias, ele disse que ouviu a oração dele, mas também viu as lágrimas dela. Então Jeová não só nos ouve, ele também entende o nosso sofrimento. Jeová sabe o quanto a doença pode nos incomodar. Então nós só precisamos tirar um tempo para orar. Só precisamos tirar um tempo para falar com o nosso Deus Jeová, para dizer a Ele como é que nós nos sentimos. Podemos pedir a ajuda do nosso Deus para que Ele alivie essa tristeza, essa dificuldade que nós estejamos a enfrentar. Então, se você está doente, se você está a passar por alguma dificuldade, se você está debilitado, por favor, lembre-se de orar com fé assim como Ezequias e pode acreditar que Jeová Deus vai livrar-te de qualquer tipo de provação.